Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica, graças a Deus por isso. E hoje finalizando mais um trimestre, né? Estamos estudando o terceiro trimestre de 2024 e hoje é a última lição de número 13, né? E estudamos aí o tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E subtema, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nós estudamos aí essas lições, 12 lições já, e agora vamos para a última, que é a 13, né? É nesse tema, né? Desses dois livros aí, de Ruth e Esther. Então essa lição de hoje, lição de número 13, 29 de setembro de 2024, e o assunto da lição, Esther, portadora das boas novas. Então, Esther, portadora de boas notícias, né? Aí a salvação, hoje esse é o tema principal mesmo, né? Dessa lição. Hoje é o livramento que Deus deu ao seu povo, né? O grande livramento. Então, texto áureo. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8, capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. É isso aí, tudo ele transforma, né? Então veja, só basta você crer, fazer o que é certo. Quando a gente fala assim, hoje é o grande exemplo, não só nessa lição, mas mais nessa lição mesmo, falar de Mardoqueu, né? Que foi persistente também no seu ministério, vamos falar assim, né? É um trabalho, o ministério envolve tanto natural como espiritual. E tendo por vista mais o espiritual, claro. É de lá que vem a honra, que vem tudo isso aqui, essa transformação aqui. Ou seja, as promessas se cumprem, o desejo, a vontade de Deus se cumpre na vida de um homem, quando ele faz o espiritual em primeiro lugar. Então é o caso dele, né, que deu um exemplo ali como Daniel, aquele grande exemplo na Babilônia. Ele aqui foi um exemplo de paciência, de perseverança, uma pessoa, um judeu, mas que se sujeitou a alguns dos governos ali da Babilônia. Como escravo, ele fez seu trabalho direitinho, honrando o rei, né? E é assim, ó, obedecendo, né? E se mantendo na sua. Não tem para onde correr. O ser humano ele tem essa coisa, essa ansiedade de correr, não sabe para onde vai, mas quer correr. Então é melhor você se acalmar, ter paciência, se sujeitar debaixo da potente mão de Deus, para no tempo de Deus ele exalta. Então é exatamente esse exemplo, nessa lição aqui que é finalizando, né? Esse trimestre aí, aqui vai falar dessas duas mulheres, esses dois livros, né, que levam o nome dessas mulheres que fizeram aí uma grande obra, né? Aí Sim. apontando para Jesus, né, para a salvação que veio através de Jesus Cristo. Mas eu estou falando aí de Mardoqueu, né, que deu esse exemplo para nós. E às vezes a gente fica meio agoniadinho ali e tal, estressado, ou seja, de alguma forma ansioso dentro do ministério da gente, ou seja, no trabalho também natural, mas principalmente no ministério nosso, na igreja, né, onde nós congregamos.
Mas não tem para onde correr, é você fazer certinho. Seja o que for, eu sou porteiro, eu sou o que limpa a igreja, eu sou, sei lá, o que você for, o que te entregou, você cumprir direitinho. Pronto, está aprovado igualmente um pastor, igualmente um, aí um evangelista, ou qualquer um, né? Então, o importante é você fazer certinho. É o caso dele aqui, se manteve na dele ali, depois ficou como segundo do rei. E aí, Daniel também nessa mesma coisa, porque ele era o terceiro, ou seja, tinha três na mesma posição, Daniel, né? Era três, ele mais dois, o leão comeu os dois. O pai de Astuelo aqui, que era o Dário, pensava em colocar ele em primeiro, por isso conspiraram contra ele. Aí sumiu os dois, não precisa nem perguntar quem ele colocou de em primeiro, né? Porque ele já queria colocar, os outros morreram. Então ele foi para primeiro também. No sentido, depois do rei era ele. Igual José. José também. É. E também Mardoqueu. Depois do rei, ele. Então assim, só para a gente ter aqui já uma panorâmica aqui da lição de hoje, né? Falando dessa parte mais do que vai falar das mulheres, né? Da Ruth, principalmente da Esté, né? Que deu aí que é aqui o assunto da lição. Esté, a, a portadora, né? De boas novas, ou seja, ela que causou essa boa nova, né? Que foi a causa do livramento dos judeus, né? Então já passo para você a introdução aí. A paz do Senhor a todos, os telespectadores, ouvintes. Estamos felizes por encerrar mais um trimestre de escola bíblica, uma lição muito especial que será estudada hoje sobre as Esté, a portadora das boas novas. Esse texto áureo é muito lindo. Então, na verdade, foi a notícia que chegou para aquele povo que já estavam sem esperança. Sem esperança e sem expectativa humana. Eles tinham uma confiança que a promessa de Deus não ia morrer e que eles iriam, com certeza, porque Mardoqueu já tinha declarado isso, que de alguma forma o livramento chegaria. Mas como, né? Então, agora a luz raiou. Então, esse textuário é muito lindo. E para os judeus houve luz. É por isso que Esté aqui é citada nesse assunto como a portadora das boas novas para aquele povo. Alegria, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Este é capítulo 8, versículo 16. Primeiro, Esther dá passos para chegar ao reinado. Isso é um privilégio, é uma honra, é uma grandeza incalculável, porque de todas as províncias, eram 127 províncias, de todas elas havia candidatas, concorrentes. Esther chega, né, a ser constituída rainha. Isso aí é um grande privilégio. Depois desse privilégio, dessa honraria toda, vem a responsabilidade. Ali precisava nascer dentro do seu espírito, mas na verdade já existia um espírito de libertadora, né? Ela estava ali na mesma categoria de José, de Moisés, estava ali com uma responsabilidade de representar o seu povo e até mesmo se sacrificar, porque foi isso que aconteceu. Nós estudamos durante essas lições. E agora, nessa última lição, nós vemos a resolução. Nós vemos aí, era somente ela, estava na mão dela, como Mardoqueu mesmo chegou a conversar antecipado e disse para ela tomar posicionamento, porque talvez tenha sido para isso que ela tinha sido constituída rainha, tinha sido colocada naquele lugar. Então, não somente para aquela mulher, naquela época, ela viveu numa época já pós-exílio, né?
Uhum. E talvez a gente pega, essa daí foi a realidade externa, mas para a nossa vida espiritual, porque todas essas lições também, elas são para nós, para trazer lição espiritual para a nossa vida. E nós também precisamos saber dos privilégios que Deus tem nos dado, principalmente quando nascemos de novo, conhecemos a verdade bíblica. Isso traz uma responsabilidade de sermos como Esté, portadores de boas novas, sermos libertadores, porque o Evangelho liberta, e se nós somos carregadores dessa semente que é o Evangelho, ela vai transformar pessoas, ela vai libertar pessoas, e nós temos que ter essa resolução no nosso coração de que não existe outra pessoa para fazer isso, porque quando a gente terceiriza, a gente tira dos nossos ombros a responsabilidade primária, né? É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 2 e 9, ele diz, é declarado na palavra do Senhor, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um povo escravo, existe uma sentença de condenação. E agora nós temos essa responsabilidade como Esté. Lá era literalmente. E hoje nós vivemos nessa realidade espiritual. É por isso que nós estamos aqui a propagar o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui a dizer que Jesus Cristo salva. Então, a mesma eficácia, o mesmo poder que aquelas boas novas levou à luz, levou a agora a alegria para aquele povo. A A salvação no salvação sentido físico, né? literal, físico mesmo, que eles estavam sentenciados a serem destruídos totalmente pelo inimigo. A mesma mensagem é propagada hoje para você que está nos ouvindo e nos assistindo. A luz do Evangelho, a verdade do Evangelho, o caminho que é Cristo está diante de você. Escolha para que você viva. A verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar a treva em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Deus é mestre em transformar crucificações, morte, em ressurreições, em vida. E isso espiritualmente, principalmente porque espiritualmente nós temos uma garantia de vida eterna com Cristo. Então essa lição é muito rica, que possamos absorver toda essa mensagem de forma espiritual, para que ela produza um efeito na nossa vida e que possamos também crescermos nessa graça e conhecimento da palavra de Deus. Pois é, e assim, a gente tomar o cuidado, tem que ter muito cuidado para não se revoltar contra Deus, né? Ou de alguma forma, você criar aí uma amargura no coração. Às vezes não é nem diretamente contra Deus, mas contra alguém, aí já é contra o próprio Deus. Porque Deus, ele não tem amargura de ninguém, ele não tem revolta, ele não tem ira. Assim, no sentido de injustiça. Justamente sim. Até a Bíblia é cheia de palavras dizendo que Deus se irou contra uma nação, contra a pessoa, por causa da injustiça. Agora, no caso, no sentido justo, né? Não for dentro dessa justiça, então nós não temos o direito de se revoltar, né? Porque isso aí te traz uma dívida no mundo espiritual, né? Então, é o caso deles aí como escravo ali, mas eles não olharam por esse lado. Ah, nós escravizados, eu vou obedecer esse rei, não. Quando você vai ver, tá até na lição aqui, Mateus capítulo, acho que eu esqueci agora qual é o capítulo, mas vai falar aqui. Então, fala quando consultaram Jesus ali, querendo fazer aquelas pegadinhas com Jesus, que era sempre assim, querendo pegar ele no erro, que ele errasse de alguma forma para que fosse condenado. E perguntaram se podia, se era lícito ou não, se era certo ou não era certo pagar imposto.
Quando fizeram essa pergunta, Jesus disse: por que vocês sempre estão me perseguindo, querendo me condenar de alguma forma, ou de alguma forma querer que eu erre, né? Me pegar no erro. Aí ele disse, aí pediu uma moeda e deram para ele. Ele disse: de quem é essa imagem aqui? De César. Aí ele disse: pois dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o que é isso aí? É você fazer o que é certo, seja onde tiver, é você fazer sua parte. É o caso dos meninos aí, né? Eles estavam ali na Babilônia, mas eles fizeram a parte deles, certinho, sem perseguir ninguém, sem armar, sem criar nenhum tipo de, de conspiração contra alguém. Eles se sujeitaram ali, né? De maneira que não quiseram, mais do que eu mesmo deveria ter aparecido antes, e livrou o rei da morte. Aí ele ficou na dele até o dia que Deus resolveu usar isso aí como justiça a favor dele. Mas tem gente que ele quer ele mesmo se justificar, ele quer de alguma forma ele ser honrado. E isso, quando você corre atrás disso aí, você se perde, né? Então é preciso a gente fazer nossa parte ali, né? Sabendo de que vem perseguição. Uma menina dessa aqui nasceu já órfã, de pai e mãe. Já foi um sofrimento, já era para ser meio revoltada já com a vida. Porque tem gente que se revolta nisso aí. Ah, porque Deus matou a mamãe, o papai, eu fiquei desse jeito, já entra logo uma amargura no coração. Não, ela foi ali, obedeceu seu pai de criação, que era o primo, mas considerou e como rainha continuou ouvindo ele, de maneira que o que aconteceu foi por isso, por causa dessa obediência, dessa simplicidade, dessa humildade. Então, quando você vai ver José, está nessa situação, o Daniel, que nós já falamos, passaram por essas situações. Poxa, eu vim para cá como escravo, vou obedecer esse cara, nada. Quer dizer, e aí José, aquela revolta toda, sem mãe, aí a mãe já tinha morrido, e toda aquela história, os irmãos tudo contra ele, quer dizer, é para ser um homem revoltado. Chega lá, vai preso injustamente, era para se revoltar, suportou tudinho. Quer dizer, aí Deus diz: é esse aqui que eu preciso, para me mostrar. Então aí você vai ver o próprio Jesus, o que ele passou. Tudinho e aí e venceu o pecado. Então nós temos que vencer o pecado com simplicidade, é com humildade, é com paciência. É isso aí. Porque Jesus disse exatamente isso para nós. Aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. Ou seja, eu não sou só de carinha, não. Assim, tu me vê e vê que eu sou humilde. Não, eu sou de coração. Eu sou manso e sou humilde. E essa humildade vem de dentro de mim. É isso aí, é uma coisa bem interna. Então a gente tem que aprender isso aqui, né? E esses personagens nos traz uma grande lição, que se nós pegarmos, como você já citou, a história de José, a história de Daniel, a história de Mardoqueu, aqui nesta lição, e de Esther, eles tiveram o caráter dele provado. Todos nós somos, todos os dias, levados à prova o nosso caráter. Agora, nós só teremos a garantia de Deus nos elevar e nos colocar até mesmo como superiores, nesse caso como Estela chegou a ser rainha, ela estava acima do seu povo, ela poderia falar, suplicar, que foi o que ela fez pelo seu povo, mas para isso o caráter dela foi provado e a garantia que ela deu para o seu povo era que ela tinha um caráter forte. Então nós também precisamos ter essa atenção de que toda a nossa vida vai vir os testes. Nós poderemos ser reprovados nesses testes ou aprovados por Deus. Eu falo isso dentro daquilo que a palavra nos propõe, né? Então, nós vemos que esses testes que Mardoqueu passou, todo aquele tempo, toda aquela guerra
contra seu adversário, ele ficou na quietude, ele ficou na prudência, ele não se apressou, ele não se vingou, ele não buscou de forma alguma direito de defesa. Ele esperou o tempo certo. Da mesma forma, a rainha Esther, que nesta lição, agora já no final, no capítulo 8, ela vem declarar para o rei quem é Mardoqueu. E quem é ela também, e ela que ele vem não sabia de declarar quem era, não. exatamente, ela vem Ela nunca colocar diante do rei que ela é uma judia e que seu pai é Mardoqueu e vai contar a sua história. Então exige tempo, né? Prudência, isso é chamado de Paciência. prudência. Você precisa ter muita prudência para saber quando falar, quando calar, quando você precisa andar ou ficar. Então a vida é isso. E essa lição vai nos ensinar muito sobre esse comportamento, esses personagens que fizeram toda a diferença para o seu povo, mas que E, dependeu muito do equilíbrio deles. e isso, não vá pensar que você faz sem Deus. Você consegue ter esse equilíbrio, Somente. essa paciência, essa visão. Porque mais do que eu, quando ela foi eleita rainha, ele já disse logo para ela, não diz que tu é judia. Ele já estava prevendo ali uma conspiração, alguma coisa, porque sempre foi perseguido. Não adianta você chegar no canto e dizer quem você é, mostrar todos os teus tesouros, como mostrou aquele rei, né? Não, você fica na sua, deixa que Deus ele vai revelando para as pessoas. Então, o que que é isso? É, a pessoa que anda na Bíblia, obedecendo ao Senhor, o Senhor conduz de maneira correta, da maneira que Ele quer. Foi o caso deles aí. E o caso de José, suportou todo aquele tempo de prisão, de tudo, injustamente, mas tranquilo, de tal maneira que o carcereiro entregou a chave na mão dele, do cárcere. Já pensou? Um prisioneiro com a chave da cadeia. Era ele. Então, aquela confiança, quando chegou antes lá com o Potifar, tudo era na mão dele. Quer dizer, então, aonde ele chegava, ele conquistava com seriedade. Não era com palavrinha, com carinha de tom de malicioso, não. Era com o caráter, a maneira de agir. Ele conquistava o ambiente. Da mesma forma, quando se apresentou ao faraó, conquistou o faraó, quando ele disse com firmeza o que ia acontecer e aí, transmitiu aquela segurança para o faraó, de maneira que ele disse, mas onde a gente vai achar pessoa sábia igual esse aqui? É o jeito de dar para ele o anel, dá para ele aí. O meu anel, que eu vou ficar só por aqui. Então, assim, é preciso que a pessoa, estando dentro, você vai aprender isso dentro da palavra de Deus, dentro dessa obediência. É claro que a palavra de Deus nos ensina a obedecer, né? Nos ensina a ser manso, humilde, essas coisas todas. Se você aprender, você consegue vencer, né? E o inimigo desse aprendizado é a pressa, porque isso vai é. levar tempo, é uma construção. E assim, quando você vai ver dentro da Bíblia, você aprende a não correr, porque não tem para onde correr. É isso aí. A gente vai, você vê, você enxerga a realidade da vida. Porque o inimigo, o mal, ele faz você se apressar, você quebrar o pescoço, bater com a cara no muro. Porque se tu for perguntar, cair na realidade, você vai dizer, tu ia para onde nessa carreira toda? Não tem para onde ir. Não tem, porque todos nós chegamos no fim da vida, vai ter que encarar Jesus Cristo, vai ter que encarar Jesus. Se errou, vai para o inferno. Tem conversinha fiada, não. E se acertou, vai para o céu, fica com Jesus. Então, não tem para onde ir. Quer dizer, quando a gente vai ver essa realidade, só Deus que vai nos convencer. Ei, não, tu vai para onde? Para aí, calma. Fica na tua. Então, às vezes as pessoas chamam de avarenta, até pastores mesmo. Tem aqueles que são mesmo, claro. E acaba dando mau testemunho, mas tem a maioria não, ele está fazendo o trabalho dele ali. Aí vai administrando a vida dele
né? A vida, a igreja, aquele rebanho que ele assumiu, né? Então, e nós, o trabalho nosso é esse aí. Vamos fazendo aqui, aí você não avançar, que quando você avança, você erra. Você atropela alguém, você pisa em alguém. E você quebra a cara também. Quer dizer, não adianta, não. Aí eles aí ficaram na dele ali, deu tudo certinho, morreram também, estão esperando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai junto com nós, né? Aí que se ele tivesse corrido demais, né? Cumpriram o seu Quer dizer, papel. hoje é a nossa vez. Eu sempre digo isso para as pessoas acordar. Ei, que fala de Daniel, fala de Abraão, fala de Adão, fala de Abel, de Noé, mas e eu? Eu quero saber, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo na minha vida, que é a minha vez. Noé fez a parte dele e eu, né? Aí às vezes eu Exatamente. falo dos outros, mas eu não aprendo isso, a pisar lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não ando nessa lâmpada e nessa luz. Eu quero correr e entrar nas trevas aí, com a cara no mato. Quer dizer, é complicado, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica em classe está em Esté, livro de Esté, capítulo 8, versículos 4 ao 8. Também o capítulo 9, versículo 29 ao 31. E capítulo 10, versículos de 1 a 3. São os 3 capítulos onde estão inseridos todo o contexto desta lição. Vamos ao capítulo 8, versículo 4 ao 8. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Capítulo 9, versículo 29 ao 31. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar em segunda vez esta carta de Purim. Versículo 30. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Este é capítulo 10, versículos de 1 a 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Houve aqui Isso aí. o clímax da história, pois os inimigos dos judeus receberam exatamente o que estava previsto deles darem, né?
Em vez deles darem essa sentença, eles receberam. Exatamente. Você vê isso tudo acontecendo hoje da mesma forma. Assim, sempre o povo de Deus é perseguido pelo mundo, né? Nunca que vão concordar. Aí quando você vê uma concordância, existe alguma arapuca por trás, alguma maneira aí para. Aí você vai. Aí que é a vigilância do crente. Porque existe as pegadinhas, né? Que você pode estar falhando na palavra. Então, quando o mundo vos aborrece, primeiro ele aborreceu a mim, disse Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, como eu também não sou, por isso ele vos aborrece. Então você vê que nunca vai ter concordância. Pode suportar. Tem alguém que suporta você. Mas concordar, não. Se ele for do mundo, se ele não for crente, ele não concorda com você. Então, qual é a nação? A maioria das nações da terra tem raiva de Israel. É contra Israel. Por eles não existia Israel. Eles são contra. Por quê? Porque existe uma promessa do próprio Deus. Ele escolheu a nação de Israel. Como na terra, aquele pedacinho lá, esse pedacinho, meus olhos estão lá. Então vai ser perseguido. Por quê? Aí fica um contraste aí, um negócio assim meio que esquisito. As pessoas que não entendem, que não buscam em Deus, acreditar. Porque se Deus é dono de tudo, foi Ele que criou a terra e todas as coisas. Por que é que persegue o que é dele? O povo que é dele? É porque Adão pecou, só por isso. Adão pecou e o diabo tomou conta. Então ele é o príncipe da terra. Para mim viver na terra e servir a Deus, eu tenho que ser contra ele. E por isso ele me persegue. Ele não pode fazer muita coisa se eu obedecer à risca, Jesus. Se eu não obedecer à risca, e mesmo assim ele fica me perseguindo. Sempre. E quem é? Cadê ele? Está dentro das pessoas, o diabo. E Deus está dentro das pessoas também. Então tem o mal e tem o bem. Mas como o bem reina na terra, para mim viver com o bem aqui, eu sou perseguido. Porque eu sou um peregrino aqui, por enquanto. Porque depois nós vamos assumir esse negócio tudo. Vamos assumir tudo, a gente sabe disso. Mas por enquanto você é peregrino. Então nós buscamos o mundo vindouro, não esse corrompido pelo pecado de Adão. Aqui que as pessoas se enrolam nesse negócio aí. Ele diz, mas rapaz, se Deus, eu tendo Deus, eu tenho tudo. É claro que tem, mas não hoje. É para depois, fica quieto. É o que... Aí por que o menino aí, esses dois aqui, e o judeu ali se sujeitando ali? Porque dentro de uma obediência, obedecendo aqueles que governam. Você está ali suportando. Mas quando é perseguido injustamente, que é o caso aí, o matar eles injustamente, eles fizeram o quê? Nada. Não conspiraram nem nada. Aí Deus diz, não, agora é comigo. Aí a luta é com Deus já. Não, quando vai para o lado da injustiça, aí é com Jesus, a briga. Então nós temos que suportar, nós temos que obedecer dentro de uma regra, que é o caso de Mardoqueu, pode ver que ele não se dobrava, não adorava a Amã, que ele queria que ele fosse adorado. Ele disse, não, adoro só Deus. Aí por causa disso ele se revoltou, lá vai aquela história toda, mas Deus disse, não, é só a mim mesmo, deixa comigo que a briga é minha, é comigo agora a briga. Aí deu isso aí. Quer dizer, você tem que entender esse lado, porque se você ceder, eu vou me dobrar diante de onde? Aí eu perdi a briga, quer dizer, perdi a minha proteção de Deus, fiquei com quem? Com o diabo. Fiquei com o mal. Então é isso aí que nós temos que atentar no o que nós estamos vivendo no Brasil, exatamente isso. Eu não posso sair dos princípios de Deus. Eu preciso obedecer às autoridades na palavra, dentro da palavra ali, aquilo que a própria palavra diz para mim obedecer, para mim orar, para mim ser a favor.
né, das leis aqui, mas quando parte para o lado da minha crença em Deus, a minha fé em Deus, o meu dom de Deus, que quer ferir isso, tô fora. Né? É isso aí. Senão você perde tudo, né? Sim, os objetivos da lição são três. Primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo objetivo, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo. Terceiro objetivo, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Pois é, nós vamos estudar aí exatamente o pedido de defesa, né? Pedido de defesa contra o que já estava É, proposto, né? é Um edito que porque já tinha sido. foi a maneira que a Sueli achou de fazer outro decreto dando direitos judeus, como estava sendo injustiçado, para provar que estava sendo injustiçado. Ele deu o direito de defesa. Então se defende aí, vê aí o que vocês fazem. Aí meteram o pau nos outros. Isso aí. Então vocês têm direito de brigar, se defender com as mãos de vocês. É isso aí, ele deu esse direito, tá certo. Porque tem um direito de defesa. Toda pessoa tem que ter um direito de defesa, tá? Até na Constituinte, né? Claro. Então vamos. Para a introdução, É, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. pois é, foi a maneira que ele achou. Ele não podia revogar, mas ele podia fazer outro decreto. Foi o que fez. Outro decreto dizendo que eles tinham direito de se defender. Hein? Aí quem vai contra o rei? Ou os judeus, se já tinha acontecido o que aconteceu, a rainha era uma judia, quem vai contra, meu? Para os maiorais. Mardoqueu Foi isso foi aí que aconteceu. enaltecido pelo rei também, então todos Eles temeram, temeram, né? temeram a rainha, temeram a esposa do rei e ainda mais o pai da menina, que é o primo, mas era como pai. Aí também como maioral de rapaz, se nós for contra isso aí foram contra foi os inimigos. Né? Então assim, foi uma vitória grande, né? Aqui a palavra-chave boas novas, né? Boas notícias, né? Notícias de salvação, é isso aí. Vamos o primeiro tópico. Primeiro tópico, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro subtópico, a humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esté capítulo 8, versículos 7 e 8. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Josué capítulo 1, versículos 3 até o 9. O que ele pôde fazer foi exatamente o erro de Amã ali. Aí ele mandou matar, mas era só até aí mesmo, ele não podia fazer mais nada com o que ele já tinha assinado, né? Ele tinha um erro, mas um erro que não tinha como voltar atrás. Tipo o pai dele, a mesma coisa. Pareceu muito com o do pai dele, né? Que fez sem medir as consequências, né? Mas ele acharam um jeito, né? Exatamente, vai dizer agora a seguir, né? Segundo Vamos. subtópico, segurança jurídica.
Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite para as suas ações. O império da lei dos Medos e Persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 8 e 15. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos capítulo 13, versículo 1. Jesus deu-nos esse exemplo. Mateus capítulo 22, versículos 17 ao 21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Exatamente. Você não pode passar acima daquilo, das leis que já está constituída, né? Que é exatamente a Constituição. Aí passa, mas está errado, né? É o que ele está dizendo aqui, exatamente, que pelo menos é isso, o modelo constitucional, né? Aí ele pede oração pelas autoridades do Brasil, porque você já sabe como é que tá, né? Mas assim, aí você vê que o rei aqui, ele não pôde livrar Daniel, né, o Dário, o pai dele, da cova dos leões, mas Jesus livrou. Ou seja, ele fez inconscientemente, de alguma forma, lá, falando de Dário, né? Ele vê ali os inimigos, a mesma, é muito parecido com Amã também. Com certeza aqui no livro não fala, mas Amã cortejou o rei, tapeou ele com palavras, com vinho ali, de maneira que embebedou ele, não só com vinho, mas com palavras, de maneira que ele assinou esse decreto sem medir as consequências. Foi o caso do Dário. Vieram, rapaz, o senhor é Deus aqui, não tem alguém andar de joelho dobrado diante de outros deuses aqui. Se o senhor é o rei, então faça um decreto aí, jogaram o rei lá para cima. Um decreto aí para durante 30 dias ninguém se dobrar diante de outro Deus se não for do Senhor. E o rei, cheio de empolgado, assinou, nem pensou em Daniel, que orava 3 vezes por dia, e continuou. Quer dizer, depois não pôde voltar atrás, mas Deus livrou. Aí o rei se arrependeu. Da mesma forma que ele ficou agoniado. Esse rei aqui ficou a mesma coisa do pai dele, não dormiu de noite. O Dário não dormiu. Passou a noite sem dormir, de madrugada foi lá, ver se o Daniel estava vivo. Mesmo jeito, ele aqui passou a noite sem dormir quase. E pediu para ler, né? Então, assim, mas ele acharam um jeito. Exatamente, não foi como não era leão, não era nada, tinha que ser uma maneira de outro decreto desfazendo aquele decreto. Não é desfazendo, mas dando o direito de defesa, que é exatamente para vocês se defenderem, vocês têm o direito de se defender. Aí vai lá, mete a enxada na cabeça dos caboclos também, que quer matar vocês. Aí foi isso aí. Quer dizer, o Amã já tinha errado, já tinha pagado o seu preço, já não existia mais para incentivar os outros a fazer. Então, quer dizer, o que até aí o rei achou errado e pôde agir. Que era pessoal, né? Já foi pessoal o negócio ali mesmo. Agora, depois para frente, não tinha como mais fazer nada. Aí, mas ele disse, olha, vocês escreve aí a defesa de vocês, como vocês querem. Vocês defendem, não, nós queremos matar eles lá, os caras querem matar nós, então pronto, tá escrito aí. Jogaram as cartas para lá e o pessoal meteu, né? E é importante que, na verdade, eles não saíram, né, para
para matar, para Não, não, destruir. Era uma questão de se os nossos inimigos vierem, nós foi o estamos que aconteceu. seguros na defesa de poder Foi. fazer tudo que Aí foi o que for aconteceu. necessário para exterminar nossos inimigos. Que os E, inimigos já estavam prontos mesmo. e quando vieram para morrer. Quer dizer, e é tanto que ele não tinha intenção, é claro, nunca vai ter mesmo, é sempre o povo de Deus, eles são atacados para depois revidar, ou seja, no sentido de se defender mesmo. Que é o caso que está acontecendo no mundo, você sabe disso, com Israel e tudo aí. Então, é defesa, se defender. Quer dizer, e eles se defenderam e não quiseram despojo. Ou seja, não era no interesse de alguma forma, eu vou atacar eles lá, porque eles têm riqueza, eu quero tomar essa riqueza. Não, pelo contrário. Já Amã, não. Prometeu até de dar, sei, 30 toneladas, parece, sei lá, de prata, colocar nos tesouros do rei, exatamente para pôr a mão. Saquear mesmo, apesar de já fazer, de torturar, matar o povo o judeu, né? e assim. Sem ter causa, sem ter. Né? Aí, injustamente. Então você vai ver que é a hora que Deus entra em ação. E hoje não só pelo judeu. E sempre Deus defendeu o aflito. Você correu para ele, aquele que vem a mim eu não lanço fora. Né? Então nós hoje é individual. Todos nós, para Jesus, nós somos judeus. Para Jesus, aquele que corre para Jesus, ele defende. Pode ser da onde for, como for, né? E o Senhor é conosco, né? Então vamos prosseguir aqui. Terceiro subtópico, o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitiu os judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior. Isto é capítulo 8, versículos do 8 ao 13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Este é capítulo 8, versículo 11, versículo 13. Este é capítulo 9, versículo 1, versículo 2, versículo 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Este é capítulo 8, versículo 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que se esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Este é capítulo 9, versículos de 1 ao 4. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. 75.000 em todo o reino persa. Este é capítulo 9, versículos 11 ao 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Este é capítulo 9, versículo 15. Pois é. Isso aí, só 75 mil, é pouquinho. Mas assim, mas por nada, o que foi que os judeus fizeram, né? É exatamente isso aí, só uma conspiração mesmo, uma maneira de querer eliminar o povo sem culpa. Então veja aqui, aí Deus entrou em ação de maneira que o rei achou essa maneira aí de fazer esse novo decreto que dava esse direito de defesa e colocou pessoas, o próprio Deus, né? Colocou pessoas a favor dos judeus, de maneira que eles venceram os seus inimigos, né? Mas é isso aí, nós vamos no nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição.
é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Estamos aí de volta, vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 28. Pois é, até vai ser falado ainda aqui, mas uma das coisas que a gente tem que fazer de tudo para memorizar essas coisas de Deus, os acontecimentos na nossa vida, na trajetória. Sempre Deus fez isso, fazer de tudo para as pessoas memorizar isso, lembrar dos livramentos, aquela questão lá da saída do povo do Egito, aquelas 10 pragas, exatamente para ter testemunho, para que as pessoas lembrassem, não, ali foi Deus mesmo, não lembra lá? Se fosse uma coisinha pequena, mas 10 pragas contra o Egito, de maneira que não atingiu os hebreus, para ficar marcado na memória. A saída, tudo aquilo lá, a trajetória no deserto, tudo foi coisa para marcar a vida deles nós ter exemplo disso. E a nossa vida é uma trajetória com Deus, que vai acontecendo coisas que nós não podemos esquecer. É preciso a gente estar fazendo memória disso, relembrando. Então, várias coisas aconteceram que está escrito na Bíblia para relembrar. E a última, no sentido bíblico aí, é de Jesus, né? Que fazer em memória de mim. Toda vez que comer e beber o pão, comer o pão e beber o vinho, fazer memória de mim, de que eu morri por vocês, de livramento. É isso aqui, é uma festa, né? Mas quando fala de festa, só lembra de dançar, de bebedeira.
Não, a festa dentro de uma obediência, ali dentro de uma reverência a Deus, para a glória ser do Senhor. Tudo que a gente vem construir, que seja para a glória de Deus, né? Até aqui tem a referência disso aí, de 2 aos Coríntios, me 1 parece. Coríntios 10, 1 31. 10, 31, Quer comais, quer comais, bebais, ou que façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor. Sim, tudo que a gente fizer. Então, veja, a gente tem que procurar marcar isso aí. Se é uma coisa importante, você vê que o dia do teu nascimento, tu lembra. O dia do casamento, tu lembra. Aquelas coisas mais importantes. E por que eu não vou lembrar de um livramento que Deus me deu, de uma vitória que Deus me deu, num batismo com o Espírito Santo, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu batizei nas águas, o dia que eu preguei primeira vez e tudo enquanto. Essas coisas aí vai marcando a nossa vida, a nossa trajetória. E isso é bom diante de Deus, de maneira que nós necessitamos tanto para dar glória a Deus mesmo e para nós nos sustentar. Que é isso aí que nos fortalece espiritualmente, nos dá fé. Eu estou passando por um momento difícil, até mesmo de frieza espiritual, mas eu olho para trás e digo, não, Deus é Deus na minha vida. Fez ali e vai fazer aqui também. Então, assim, né? Então, essas coisas é importante. Por isso, eles criam sempre isso aqui, uma coisa de Deus, essa festa de Purim, né? Que é exatamente para relembrar, ficar relembrando todo ano que Deus deu um livramento. E esse livro de Esther era lido, né? Nessas festas, exatamente para relembrar. E até hoje isso acontece, né? Passando de geração a geração, isso é muito importante, né? Até mesmo esses valores precisam ser propagados dentro da nossa família, né? Passar das nossas experiências para os nossos filhos. Exato. Para que não se perca esses grandes valores espirituais que ao longo da nossa jornada a gente vai adquirindo em Cristo. Exato. E eles tinham o povo judeu, eles tinham muito. Eles levavam isso de uma forma muito relevante, de você estar passando para as próximas gerações aqueles valores que somente Deus poderia realizar na vida Agora, deles. tu imagina no sentido espiritual mesmo, literal e assim, o único mesmo que salvou de verdade toda a humanidade foi Jesus, né? Sim. Toda no sentido que todos têm a mesma oportunidade. Então, aqui foi um livramento natural, né? Sim. Mas o livramento verdadeiro mesmo, espiritualmente falando, de quem tinha morrido, de quem estava vivo e de quem ia nascer. Foi a vinda do Senhor Jesus e morreu por nós, se entregou por nós. Por isso ele diz, faz memória de mim. Lembra que eu morri por ti. Né? Até porque aqui é só uma sombra já apontando para o que viria, que seria o livramento total, no sentido de vida eterna. Exatamente. Que é o mais importante. Né? Sim, o segundo subtópico, a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Esté capítulo 9, versículo 32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Exatamente. Entrou e ficou, né? Isso. É exatamente para você conhecer. Os novos vão conhecendo quem é Deus, o que ele fez, porque senão apaga a memória de Deus. Né? E a coragem, né, que Deus sempre colocou no coração do homem e o propósito dele, o desejo de conquista dele. Então, quando o homem se propõe a cumprir isso juntamente com Deus, que foi o caso de Esté e Mardoqueu, de estar ali na defesa do seu povo,
Aqui demonstra também essa coragem e É como foi a festa da Páscoa estabelecida para memória da saída do Egito, que era como que sair da condenação para a salvação, da escravidão para o livramento, para ser livre, ou seja, e também já levando para o lado espiritual do inferno, da condenação eterna, era apontando para isso, para salvação, vida eterna. Então apontava por esse lado aí. Então tinha a festa estabelecida também. Assim foi essa, mais essa aqui, que foi outro livramento, né? Então assim, depois Jesus vem, que aí já falamos, que aí estabeleceu a Páscoa, ou seja, a Santa Ceia no lugar da Páscoa. A Páscoa nossa é exatamente a Santa Ceia, que nós comemoramos não só de ano a ano, mas no caso, não sei como é em outras denominações, mas a Assembleia de Deus é 2 vezes por mês. E a gente comemora a morte de Jesus que nos resgatou, né? Dando seu sangue, seu corpo, seu sangue, para ser morto por nós. Então isso a gente relembra, para não apagar a memória, né? E transmitindo para os que nascem, né? Para os outros. exatamente. Isso aí. Então vamos. Terceiro subtópico, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esté 8, primeiro, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Esté capítulo 8, versículo 2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Esté capítulo 10, versículo 3. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Exatamente. Isso aí que nós falamos agora há pouco, né? Em todo sentido, Deus vai te usar, né? E dependendo da situação que você se encontra, tudo seja. Aí você vê aquela menina lá na Síria, a meninazinha, quando viu que Naamã, aí já é Naamã, né? Naamã, O leproso. leproso, ela viu que ele tinha lepra, disse: se o meu Senhor fosse lá em Israel e falasse com o homem de Deus. A pessoa, a glória que ela deu para Deus, pregadora, né, do Evangelho, né? Só com isso aí, porque o homem de Deus ia tornar ele limpo. Aí a mulher já falou para ele, já foram lá sem saber como é que era isso aí, mas foi resolvido o problema. Então você vê que Deus te usa nos lugares para a glória dele, e às vezes para um inimigo, uma pessoa que lá da Síria, né, que Jesus até fez menção disso aí no tempo dele pregando. No tempo de Eliseu existia muitos leprosos em Israel, que era para ser crente. E quem foi limpo? Naamã, um sírio. Ficaram irados os judeus com Jesus quando ele disse isso, porque ele estava dizendo que o judeu não fazia a vontade de Deus. Foi obrigado a pegar exemplo lá de fora. Então é assim que funcionam as coisas. Nós não podemos nos julgar um santinho. Eu sou merecedor. É nada. Todo mundo é. A mesma coisa de tudo. Então todo mundo é igual no sentido espiritual, no sentido de criatura de Deus e com a mesma oportunidade, né? Aí você aproveita a tua, ou você é soberbo, orgulhoso e se acha merecedor. É doente, é a mesma coisa dos outros. É uma doença chamada pecado que se não brincar morre dela.
É assim, vamos Terceiro prosseguir. tópico: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro subtópico: uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha, na condição de rainha, sob ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E a felicidade traz quando você dá felicidade. A felicidade vem quando você faz o que é certo. Quando você faz o que é errado, você se vendeu ao mal. A pessoa tem que entender isso. Você passa a ser escravo do inimigo. Você foi algemado. Se tinha uma algema, aumentou mais uma. Você fica mais preso no mal, ou seja, mais escravizado no sentido de fazer mais errado ainda. Você penetrou no mal. Você entrou nas trevas, mais cego, mais surdo e mais desentendido. Então, a pessoa tem que entender isso. Quando você faz o bem, está disponível o bem, então Deus está com você, que é o caso dela aqui, se tornou, com essa humildade, essa simplicidade, né? Teve todo um equilíbrio, toda uma calmaria, toda uma paz espiritual para manter-se para a hora certa, fazer. E palavras, vem tudo na hora certa, né? Como o próprio Jesus disse que não devemos nos preocupar com o que vamos dizer diante dos magistrados. Porque na hora o Espírito Santo vos dá. Ah, promessa de Deus, não tem nem. É o caso dela aqui, foi usada pelo próprio Deus, né? As palavras sábias, calma, de maneira que traz a luz, a tona, a mentira, né? É isso aí. Essa relevância dela se dá pela disposição do seu coração em servir, Sim. né? Então, enquanto nós tivermos essa disposição, podemos contar com a graça de Deus a nosso favor para fazer com que nós cheguemos aonde Ele tem proposto para nós. Então, o segredo é servir. Exato. Segundo subtópico, a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis 2, 15 ao 18. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. É isso aí. Aí você vê hoje essa competição que vão estimulando entre eles mesmo pessoas que não buscam Deus, não têm temor de Deus, não buscam na própria Bíblia, não vai ver qual é a sua vocação ou mesmo o propósito de Deus para a sua vida. Aí entra nessa disputa, querendo mulher ser mais do que homem, aquela confusão toda, e nunca vai ser. Mulher é mulher e homem é homem. Cada um tem o seu papel, como está dizendo aqui. Deus não entra nessa polêmica, nessa disputa. Você fica fora de Deus. E aquele que suportar isso aí, ele vence. Aquele que suportar no sentido de não sair do seu papel. É isso aí, né? Então, a pessoa, cada um tem o seu papel. Tem a sua liderança. Mas você não pode fugir disso. Né? Que a mulher é mulher e homem é homem. Essa guerra do sexo aí, essas histórias aí.
né? Muita gente tem se prejudicado. Estamos falando de igreja, de pessoas da igreja, de ser crente, pastores, pastoras. Pastora que eu digo esposa de pastora missionária, que tem entrado nessa disputa aí, nesse negócio, inflamando os corações, permitindo aí que os dados inflamados do maligno entrem no seu coração e a amargura toma conta e isso destrói o casamento, destrói todo um projeto de Deus, uma caminhada com o Senhor. Destrói mesmo. Só existe uma coisa pela qual nós devemos perseguir durante toda a nossa vida, identificar a vontade de Deus para nós e cumprir isso, que isso se chama propósito, né? Quando nós estamos inseridos nesse conhecimento de saber o que Deus tem para nós, nós não vamos nos importar com o papel da outra pessoa, né? Porque os nossos filhos já nascem com um destino e cada um já vai tendo que buscar seus próprios caminhos, andar com seus próprios pés. Da mesma forma, o casamento, cada um cumpre o seu papel e a gente precisa saber, nós estamos mais inseridos nessa lição, nesse ponto aqui, no contexto do reino, né? Na nossa vida espiritual. Qual é a nossa pergunta? Qual deve ser o nosso questionamento? Onde eu estou inserido? Que papel eu devo desempenhar no reino de Deus? Então, se Deus me chamou para algo, eu preciso desenvolver isso. Se eu não cumprir a minha missão, vai ficar essa pendência. Eu vou partir para a eternidade e vou deixar essa pendência. Então, não temos que tentar competir, tentar achar que somos melhores. É cumprir o nosso papel e tá tudo certo. Tem aquele versículo de Romanos 12, 2, né? Para não se conformar com esse mundo. Nós que conhecemos a palavra, se não conhece, mas tem vontade de conhecer, procure conhecer mesmo. Não vai se conformar com esse mundo. O mundo está dizendo assim, mas não quero saber de mundo, não quero saber o que diz Deus, o que Deus tem para mim. Por isso eu preciso ser transformado, renovado, o meu entendimento para me experimentar qual é a boa vontade, a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Eu preciso permitir ser transformado. É eu que permito isso. Deus não vai me transformar à força, não. Não vai existir isso. Eu preciso não me conformar com as coisas que eu penso, que alguém me disse. Não, mas o que Deus tem para mim. É isso aí. Então tem que mudar os pensamentos, né? Transformar. Isso mesmo. Terceiro subtópico, contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exercem papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susan Wesley, Sarah Kelly e tantas outras, Ruth Graham. No contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistron, Zélia Brito, Frida Wingren e Elizabeth Florência, um tanto de mulheres aí que já deixaram seus legados, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo, em todas as épocas. Deus sempre vai encontrar corações dispostos e inclinados a obedecer a Ele. Então, nesses, Ele planta a semente do propósito, que o propósito é o destino que Ele dá, e Ele mesmo nos ajuda a trilhar nessa jornada de fé para construirmos a nossa vida e deixarmos um legado para as próximas gerações. Então, em todas as épocas, Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres, para fazer. Aquilo que eu falei, a nossa hora é agora. Passou o apóstolo Paulo, passou os outros lá, passou os nossos pastores aí, Daniel Berg, Gunnar Wingre e outros aí, não é só eles não, mas aí estão passando, aí hoje é nós. Quer dizer, eu tenho que desenvolver o meu papel. Né? Então é assim. Vamos à conclusão? E a grandeza não é necessariamente da forma que o homem vê, né? Não. Pessoas que talvez nem tenham um reconhecimento humano, mas diante de Deus tem uma grandeza imensa, porque Ele conquista, né, aquilo que Deus tem.
A conclusão: com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. É isso aí. Então, passou essas mulheres pelo mundo aqui e deixou esse exemplo para nós. E outros agora na nossa época aí, né? O Billy Graham, vamos falar assim, que é bem conhecido. Cisino Bernardino, aqui dos Gideões. E outros aí, né? E outros estão vivos aí, nos dando exemplo hoje, nos ensinando. Pessoas aqui que desenvolvem esse trabalho aqui na Assembleia de Deus, essas revistas de escola bíblica dominical. Então, nos ensinando aí, nós estamos aqui, fazendo a nossa parte aqui, estamos ajudando, estamos no meio aí desse ministério, né? E você não é tarde para começar se não começou ainda, né? Sim. Nunca é tarde. Mas não deixe para amanhã. Tem que começar hoje. Então, assim, que Deus abençoe. Finalizando aí esse trimestre, graças a Deus, né? Na próxima lição já é o 4º trimestre de 2024, né? Eu não tenho nenhum tema aqui. Quarto e último, as promessas de Deus. As promessas de Deus, né? Que nós vamos estudar aí na próxima lição. Mas é isso aí, que Deus abençoe. Estamos encerrando aqui o nosso programa. Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.